vocês e as outras pessoas também vão me enriquecer. Então, a escolha do Espírito foi a melhor escolha que vocês fizeram, porque é algo que vocês vão levarem daqui dessa reunião, mas depois dessa reunião também estarei para outras vidas, para outra vida, aliás, né? Vamos caminhar e vamos levar essa riqueza. Louvado seja nosso Jesus Cristo. E a gente vai contar sobre, né, como José falou, a sociedade São Vicente de Paulo e a sua hierarquia. Muitas vezes a gente nos vê na nossa conferência, somos um pequeno número, e a gente não imagina o tamanho que é a sociedade São Vicente de Paulo. No Brasil, hoje, somos 122 mil vicentinos, temos 15 mil conferências. E por curiosidade, né, a gente fala muito de asilo, mas a gente tem um hospital em União dos Palmares, em Alagoas. Oh, meu Deus! Então, né, Zé? Então, a grandeza da sociedade São Vicente de Paulo no Brasil. E no mundo, nós somos 800 mil membros. Nós ajudamos no mundo 30 milhões de pessoas por mês. O tamanho e a grandeza da sociedade São Vicente de Paulo. E às vezes a gente olha lá e nem imagina, né, a nossa conferência, né? A gente pensa que a gente está sozinho, né? E a contribuição de vocês, a coleta de Osanã, a contribuição da solidariedade, esses valores eles chegam nesses confins do mundo, né? Nesses locais onde tem guerra, onde tem aflição. Então vocês estão ajudando refugiados na Ucrânia, pessoas sofridas na Palestina. Vocês não estão fazendo só a caridade na sua conferência, vocês estão fazendo a caridade no mundo todo. E para a gente ter chegado aqui, aonde a gente chegou hoje, né? Terça-feira nós vamos fazer 191 anos, no dia 23 de abril. E o nosso fundador, o bem-aventurado Antônio Frederico Osanã, vai ser o aniversário de nascimento dele de 211 anos. E a gente vai contar um pouquinho de vocês sobre a história dele, contar um pouco mais também da Sociedade São Vicente de Paulo. O nosso Conselho Central se chama Conselho Central Leste. Além dos 3 conselhos particulares que estão aqui, nós temos mais 6. Então nós somos formados por 9 conselhos particulares. Nosso presidente é o confrade Jorge. Eu acho que ele não chegou a vir hoje, né? Ele mandou um representante. Né? E acima do nosso Conselho Central-Leste, a gente tem o Conselho Metropolitano de São Paulo, que é o confrade Manuel. São 35 conselhos metropolitanos. E depois a gente tem o Conselho Nacional do Brasil, que é o confrade Márcio. E o nosso país, né, é um de 154 países, que vai responder em Paris. Então, nós estamos em 154 países. Nós somos a maior instituição de caridade do mundo. Só existem mais países para a gente, em termos de sociedade civil, a ONU e o Rotary Internacional. Porque em alguns países, por questão da religião católica, a gente não consegue entrar. O Rotary, já que ele não tem religião, ele consegue ir mais longe do que a gente. Mas em termos de países, mas não em termos de quantidade, né? Os nossos 800 mil membros são a maior instituição de caridade do mundo. E como é que a gente chegou até aqui? Eu até separei uma foto, porque a gente lembra muito do Antônio Frederico Osanã Barbudo, né? Aqui o nosso doutor, já estava com 40 anos aí. Nosso quarentão, né? Já estava com 40 aí. Já estava 40 anos. E a história começa com esse menino, com esse garoto. Esse garoto com personalidade forte, com uma fé muito grande, ele teve a coragem de falar uma frase: vamos aos pobres, há 191 anos atrás. Eu vou até pegar uma colinha aqui, que agora o negócio vai começar a ficar mais complicado. Já está até admirando você, já está falando um monte de coisa sem olhar. Boa. Por que eu vou pegar aqui? Porque a gente pega várias biografias, né? A gente vê Jesus Cristo. Jesus Cristo surgiu ali no Oriente Médio,
um lugar conturbado, até hoje a gente está vendo guerras lá. Gandhi surgiu na Índia, sendo oprimido pela Inglaterra, uma guerra civil. O que a gente vê da Índia grande hoje, a Índia era muito maior, ela foi cortada ao meio, né? Ficou Índia e Paquistão. Então, as personalidades elas surgem em locais turbulentos, em locais difíceis e locais desafiadores. Muitas vezes a gente fala, Antônio Frederico Ozanam nasceu em Paris, era tudo tranquilo, né? Classe média alta. Então a gente vai contar um pouquinho da situação que estava em Paris naquela época, né? Um momento histórico, né, David? A gente já conversou muito sobre isso. Antes de Ozanam, houve a Revolução Francesa, em 5 de maio de 1789. E muitas vezes a gente fala muito da liberdade, igualdade e fraternidade. Porém, também era um movimento contra a igreja e contra a monarquia. E uma das frases mais pesadas internamente era a frase que dizia assim, de Denis Diderot: o homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Então, a realidade de Antônio Frederico Ozanam era uma realidade de hostilidade à religião católica, era uma realidade muito difícil, no sentido de defender a nossa fé. Quando ele rezava em Paris, as pessoas passavam na frente da rua e cuspiam no chão, porque a raiva contra a religião era muito grande. Esse ano mesmo a França legalizou o aborto, né? Um dos primeiros países europeus a legalizarem o aborto, para a gente poder entender a criticidade que era aquele momento em Paris. E com a Revolução Francesa, que foi em 1789, começou a ocorrer várias revoluções dentro da França. Cada vez que um pegava o poder, o que perdia ia para a guilhotina. Aí o outro pegava o poder, o que perdia ia para a guilhotina. Isso só foi parar em 1799, quando Napoleão Bonaparte tomou o poder na França. Lógico, de uma maneira ditatorial, mas a partir do momento que você tem alguém mais forte no poder, todo o restante, entre aspas, se acalma. E uma coisa muito interessante é que Ozanam ele nasceu em Milão. E se a gente pegar o mapa, Milão fica na Itália, não fica em Paris. E como é que esse francês foi parar na Itália? Porque Napoleão, assim que tomou o poder, começou a invadir os outros países. E o pai dele era médico, era militar, né, Larissa? Então, eles estavam nessa época em Milão. E Ozanam nasceu lá, em 1813. Depois de 3 anos, em 1816, a família retorna para Lyon. Já retornamos na França. E Ozanam vai ficando lá, vai estudando, vai se formando, né? Adquirindo conhecimento. E aí, aos 18 anos, esse garoto, ele vai fazer a faculdade. E ele vai fazer a faculdade em Paris. Então, o garoto, ele sai de Lyon, um lugar estabilizado, família fervorosamente católica, né? Extremamente pacato, e ele vai parar lá em Paris, né? Então o menino saiu do interior, saiu da casa dos pais e vai sozinho para a cidade grande poder estudar. O pai dele, ele queria que Ozanam fizesse direito. Ozanam queria ir para o lado da pedagogia, para o lado da literatura, mas, né, pelo pedido do pai, por questões que eles entendiam que a melhor opção em termos de estabilidade financeira seria o direito, ele vai fazer direito. E quando ele chega lá em Paris, com 18 anos, ele fica extremamente chocado pela hostilidade com relação à religiosidade, pelo modo deles agirem, deles se tratarem naquele lugar. Então aquele menino, ele se assusta muito, chegando até algumas vezes a ter uma crise de fé. Um dos momentos que Ozanam aumentou muito a fé dele, né, Larissa? Foi quando ele foi rezar na Catedral de Notre Dame e ele viu um homem rezando e ele reconheceu aquele homem. O nome daquele homem era Jean-Jacques Ampère.
No terceiro ano, na parte de física, tem lá a parte da lei de Ohm, de você fazer uns cálculos lá, e os eletricistas também conhecem até bem mais, né? Eles medem a amperagem, por causa do ampere. O Ampere era um físico e ele tinha descoberto isso. E Ozanam, quando viu aquele homem, com todo aquele conhecimento, extremamente prestigiado na França, ajoelhado perante o Santíssimo, ele não teve dúvida que a fé dele estava certa, que o caminho dele estava correto, que a racionalidade não era inimiga da fé, mas que elas poderiam caminhar juntas. Então foi muito importante para Ozanam ter visto aquela imagem e ter lutado em defesa da sua fé. As pessoas que tiveram a oportunidade de fazer faculdade presencial, não sei se alguém aqui fez. Alguém fez faculdade presencial aqui? O David chegou a pegar um pouco, né, David? Então a gente sabe que existe uma hostilidade muito grande com relação à fé, uma hostilidade muito grande com relação à religião. E Ozanam, ao participar dos cursos, ele começou a ver ironias por parte de alguns professores, palavras maldosas. Em alguns momentos ele reagia e respondia de maneira extremamente firme. E alguns outros estudantes católicos começaram a observar a postura de Ozanam diferente, né? Muitos católicos na sala, mas poucos com a ousadia de responder. E eles começaram a observar Ozanam com uma certa admiração. E aí ele ia na Catedral de Notre Dame, ia lá rezar, aí ele começava a identificar um irmão ali, um irmão aqui, e ele começou a montar um grupo. Esse grupo ele montou porque havia uma espécie de grêmio estudantil na faculdade, e eles criaram as conferências de história para poder defender a Igreja Católica nos debates, não permitir que a Igreja Católica fosse atacada. Então eles estudavam, eles se preparavam e eles iam lá defender a Igreja Católica. E as pessoas começaram até certo ponto nos debates temer Ozanam, porque ele não perdia uma. Ele chegava lá preparado, ele respondia, ele pegava os livros, ele mostrava, ele tinha história, ele conseguia defender com argumentos. E ele perdeu uma. O rapaz olhou para ele e não foi para o tema da Igreja Católica. Ele olhou assim e falou: o que você faz? E Ozanam olhou assim e se calou perante esse rapaz. Ele perdeu o debate. E ele virou para o amigo dele e falou assim: vamos aos pobres. E aí agora a gente vai dar uma parada na história de Ozanam para poder entender por que ele falou vamos aos pobres. A gente vai começar com a primeira leitura, que é Coríntios 13, do versículo do 1 ao 13. Acima de tudo, o amor. Ainda que eu falasse línguas, a dos homens e das dos anjos, se eu não tivesse o amor, seria como sino ruidoso, ou como símbolo estridente. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse amor, eu não seria nada.
ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse o amor, nada disso me adiantaria. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se enche de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se elogia com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará, as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência também desaparecerá. Pois o nosso conhecimento é limitado, limitada é também a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, desaparecerá o que é limitado. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei adulto, deixei o que era próprio de criança. Agora vemos como em espelho, e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. A maior delas, porém, é o amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O amor. Por que o amor? Tem uma parte no texto que é muito interessante, que ele fala assim: mesmo que eu desse tudo o que tenho aos pobres, sem amor, nada seria. E aí a gente diz assim: ué, mas não deu para os pobres? Se a gente sair daqui, a gente vai encontrar várias ONGs, várias instituições, outras religiões entregando alimento. Então, por que Paulo diz que isso não é e Osanã disse: vamos aos pobres? Porque Osanã ama os pobres. Osanã saiu da conferência, da primeira conferência, e foi levar um feixe de lenha. Osanã olhou no olho do pobre. Osanã trouxe o feixe de lenha, perguntou: como você está, compadre? Tudo bem? Está frio? Está calor? Vai precisar de mais alguma coisa semana que vem? Então, a visita ao pobre, o nome do pobre, o olhar no olho do pobre. Osanã não deu alimento, Osanã deu a si mesmo. A si mesmo. Ele escolheu sair da casa dele e ir lá na neve entregar um feixe de lenha ao pobre. E chegar lá e conversar com o pobre. Isso é amor. Amor é servir, amor é se doar, né? E a gente tem mais algumas leituras, mais alguns embasamentos para justificar porque Osanã disse: vamos aos pobres. Então agora a gente vai ler a leitura de Lucas, capítulo 10, versículos do 25 ao 37. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O amor é prática concreta. Um especialista em leis se levantou e, para tentar Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: o que é que está escrito na lei? Como você lê? Ele então respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente. E ao próximo, como a si mesmo. Jesus lhe disse: você respondeu certo, faça isso e viverá. Mas o especialista em leis, querendo se justificar, disse a Jesus: e quem é meu próximo? Jesus respondeu: um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que
que lhe arrancaram tudo e o espancaram. Depois foram embora e o deixaram quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, passou adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu e passou adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele e viu e teve compaixão. Aproximou dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e as entregou ao dono da pensão. Recomendou: tome conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que ele tiver gasto a mais. E Jesus perguntou: na sua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O especialista em leis respondeu: aquele que praticou misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vá e faça a mesma coisa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aquele que teve misericórdia. A misericórdia com que julgardes será a misericórdia com que sereis julgados. Sejamos misericordiosos uns com os outros, com os nossos assistidos, com os nossos confrades e consórcias que hoje não estão aqui e temos julgados, talvez eles tenham tido algum problema para não estar aqui. A misericórdia que nós temos que ter com os nossos pobres, precisamos ter uns com os outros. Misericórdia, misericórdia. E a gente vê o sacerdote e o levita. Os 2 passaram adiante. A caridade da Sociedade São Vicente de Paulo, ela não restringe a religião do pobre. Independente da religião do pobre, nós vamos ajudar. Muitas vezes acontece que nós ajudamos até pessoas mais de outras religiões do que da nossa. A Graça até fez um comentário ontem, né, Graça? Que o Braz falou: que bom, né? É sinal que vocês estão sendo abençoados. E a gente evangeliza pelo exemplo. Por quê? Porque o Zanani fez isso para defender a Igreja Católica. E quantas vezes a gente já não foi na visita e o pessoal fala: os católicos sim ajudam a gente. Os católicos sim. Então, cada vez que vocês estiverem fazendo isso, além de estarem fazendo a vontade do Pai que está no céu, vocês também estão mostrando a grandeza da Igreja Católica. Osanã defendeu a Igreja Católica com atos e com palavras, né? Então ele estava lá defendendo com palavras e foi dito para ele: te falta ação. Ele falou: ok, vamos aos pobres. E foi isso que ele fez. E agora a gente vai ver o que Osanã estava vendo nos pobres. A nossa próxima leitura é o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos do 31 ao 46. Juízo final. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que meu Pai preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram de comer.
eu estava com sede e me deram de beber. Eu era estrangeiro e me receberam em sua casa. Eu estava sem roupa e me vestiram. Eu estava doente e cuidaram de mim. Eu estava na prisão e vocês foram me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Eu garanto a vocês, todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Depois o rei dirá aos que estiveram à sua esquerda: Afastem-se de mim, malditos, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu estava com fome e vocês não me deram de comer. Eu estava com sede e não me deram de beber. Eu era estrangeiro e vocês não me receberam em casa. Eu estava sem roupa e não me vestiram. Eu estava doente na prisão e vocês não foram me visitar. Também estes responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou sem roupa, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei responderá a esses: Eu garanto a vocês, todas as vezes que vocês não fizeram isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizeram. Portanto, eles irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, nessa leitura, nós podemos ver quem Osanã estava vendo em cada um dos pobres que ele assistiu. E o grande desafio dessa leitura, que muitas vezes a gente acaba lendo ela só a parte dos que estão à minha direita, e a gente não lê dos que estão à minha esquerda. E muitas vezes a gente pensa assim: basta não fazer o mal. Porém, no livro do juízo final, ele diz que se deixou de fazer o bem, já se fez o mal. Os que estão à esquerda estão sendo julgados não pelo que eles fizeram. Os que estão à esquerda estão sendo julgados pelo que eles deixaram de fazer. Então a gente precisa buscar na nossa família, buscar nos nossos assistidos e levar essa mensagem para eles. Porque se a Esther fizer a bondade dela, ela não vai levar o Zé para o céu ou a Anã para o céu pelo que a Esther fez. Eu vou precisar fazer. O meu ente querido que ainda não entendeu, ele vai precisar fazer. Porque se ele não fez, ele não fez. E só existe um lado, a esquerda e a direita. Então, toda vez que deixamos de fazer, nós estamos escolhendo um lado. E Osanã, quando ouviu aquela frase, você não faz nada, tudo aquilo que ele estudou é como se tivesse vindo à cabeça dele, e ele virou e disse: vamos aos pobres. O negócio esquentou. Eu estava querendo mudar o mundo e esqueci de mudar a mim mesmo. Por isso ele disse: vamos aos pobres. Amém? Amém. E aí começa a jornada desse garoto numa nova conferência. Ele sai da conferência de história e funda a primeira conferência de caridade em Paris, em 23 de abril de 1833. É fundada a primeira conferência de caridade. E ali surge a Sociedade São Vicente de Paulo. Em 1833, eles eram 6 universitários, um empresário mais idoso
Em 1841, eles eram 2.000 membros depois de 18 anos. Em 1845, eles eram 10.000 membros. Então a gente vê que num curto espaço de tempo, esse garoto ele fez um excelente trabalho de agregação, de convite, de preocupação. Ele gostava muito dos amigos, né? E dentro da sua crença, né? Dentro do que ele acreditava, ele entendia que ele tinha que trazer esses amigos para dentro da sociedade de São Vicente de Paulo, porque ele dizia que o céu não seria o céu se eles não estivessem com ele. Aqui a gente tem a foto, né, dos fundadores, atrás da nossa regra, os 7 fundadores, né? E dentro da história de Ozanam, nós vicentinos ganhamos um intercessor no céu. Hoje ele é o bem-aventurado Antônio Frederico Ozanam. E os milagres dele foram realizados no Brasil. E os pedidos foram feitos por vicentinos. Então, guardem bem a imagem de Ozanam. Lembrem-se de pedir a intercessão de Antônio Frederico Ozanam. Em 1926, uma criança do Rio foi curada de difteria. Os médicos passaram na primeira vez e falaram: olha, não tem o que fazer. E a gente vai voltar depois, provavelmente, para assinar o óbito. E o avô dessa criança, ele era vicentino. E ele pediu a intercessão do bem-aventurado Frederico Ozanam. Ele dobrou os joelhos e pediu a intercessão do bem-aventurado Antônio Frederico Ozanam, né? Quando a gente pede, né, para os nossos bem-aventurados, para os nossos santos, a gente fala: rogai por nós. Então, os bem-aventurados, eles pedem por nós junto a Deus, eles intercedem. E esse avô vicentino dobrou o joelho e falou: Antônio Frederico Ozanam, intercede junto a Deus. Peço, por favor, salve o meu neto. E na outra manhã, os médicos chegaram lá para assinar o óbito e o menino estava brincando e correndo, fazendo festa. E eles falaram assim: não é possível. Refizeram os exames, olharam tudo, viram o primeiro exame e não conseguiram entender o motivo desse menino ser curado. Foi o primeiro milagre de Antônio Frederico Ozanam. E devido a esse milagre e pela obra que ele fez, em 22 de agosto de 1997, ele foi proclamado bem-aventurado. O segundo milagre já foi em 2014. Uma vicentina foi fazer o pré-natal e durante o pré-natal foi identificado que a calota craniana dessa criança não estava desenvolvida. E o médico disse no pré-natal: vamos tirar, ela vai nascer sem cérebro. E essa conferência, ela dobrou o joelho durante todo o período de gestação, essa mãe vicentina, e essa conferência toda dobrou o joelho pedindo a intercessão do bem-aventurado Frederico Ozanam. E essa criança nasceu saudável. O segundo milagre, esse em Minas. E por isso Ozanam está sendo encaminhado para a canonização. Então nós vicentinos temos um grande intercessor no céu, né? Precisamos nos lembrar disso, né? Que nós temos o bem-aventurado Frederico Ozanam. Peçamos para ele força, não só nas coisas sobrenaturais, nas coisas naturais também. Peçamos força na nossa caminhada, peçamos força no trabalho da nossa conferência. Lembremos das dificuldades que ele teve, um momento hostil com relação às religiões. E a gente, graças a Deus, tem liberdade religiosa para trabalhar, tem condição de trabalhar
sem sermos ameaçados, sem sermos caçados, né? Sem sermos violentados. Então nós temos condições de levar o Evangelho para toda criatura. E a importância que a gente comentou da Sociedade de São Vicente de Paulo e do trabalho, de todo o processo, mas principalmente vocês são a Sociedade de São Vicente de Paulo. Toda vez que vocês decidem vir aqui, toda vez que vocês decidem participar da reunião semanal da conferência, visitar o assistido e levar a mensagem de amor, vocês são a essência da Sociedade de São Vicente de Paulo. É vocês que movem. Nós temos imóveis, temos obras unidas, mas é cada um de vocês, quando escolhe o livre-arbítrio, que define o que fazer, como levar a caridade ao próximo. O último texto que a gente tem é João 20, do 20 ao 21. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes por ver o Senhor. Jesus disse de novo para eles: a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.